Boa noite, professora. Dando início aqui à nossa apresentação sobre comunicação empresarial e organizacional, a gente vai falar basicamente sobre o artigo que estamos apresentando e vamos refletir sobre os limites da abordagem tradicional da comunicação empresarial, baseando-nos principalmente nas ideias do autor Genelot de 2001, que discute a estratégia da comunicação em ambientes marcados pela incerteza e complexidade. A proposta dele é ir além dos conceitos tradicionais e desenvolver fundamentos para uma nova dimensão da comunicação dentro das organizações, enriquecendo principalmente a teoria com uma visão mais ampla e atualizada, né? Pode passar aí, Alex, por favor. Bom, defasagens e limites da comunicação empresarial. Com as mudanças na sociedade e nos hábitos de consumo, a comunicação e informação são entendidas como poderosas ferramentas de gestão e que criam cultura. Quando a comunicação empresarial, mas o artigo que aponta como superar as limitações dos métodos tradicionais, é fundamental entender que, como um processo estratégico, esse processo deve atuar como um cenário plural, dinâmico e complexo, no qual a comunicação provoca comportamentos inovadores e criativos, pensando estrategicamente além dessa comunicação, como ela deve influenciar, principalmente de forma democrática. Bom, além disso, nós entendemos que a comunicação ela deve funcionar os participantes dos objetos e valores culturais da empresa, tanto para seu público interno e externo, querendo dizer basicamente que a comunicação ela não deve ser apenas de dentro ou só de fora para dentro, mas sim conversando tanto no ambiente interno e externo. Dessa forma, a comunicação organizacional deixa de ser apenas um instrumento funcional e torna-se um fator ativo de transformação, alinhando com as estratégias da organização e ajudando a construir uma cultura corporativa consciente e participativa. Boa noite, professor. Agora eu vou falar sobre os limites do esquema tradicional da comunicação, que foi proposto por Shannon e Weaver e depois criticado por Genelot. Primeiramente, foi criado uma teoria matemática da informação, que praticamente dava uma visão mais racional sobre a informação e como ela era propagada, partindo de uma fonte, de um aparelho transmissor que propaga um sinal, e esse sinal passa por um canal que vai conduzi-lo. E por esse canal podem haver interferências de ruídos. E, por final, a informação chegaria ao aparelho receptor que converteria o sinal em mensagem. E Genelot, ele criticou esse modelo tradicional de comunicação porque ele priorizava a eficiência técnica e ignorava o contexto social e poder, que é muito que foi apresentado no artigo proposto. E ele critica principalmente que a noção de emissor e receptor, que não fica muito clara, a distinção entre sinal e mensagem, porque assim, ele fala na teoria que um sinal é emitido e só no final o sinal é convertido em mensagem, ou seja, não fica claro qual é esse tipo de código. E também Shannon e Weaver, eles não priorizam essa questão do significado, é somente a mensagem em si. E Genelot, ele analisou as mensagens de três formas, como o receptor vai recebê-las. De maneira literal, que é a propriedade das palavras em evocar um significado, ou seja, é o que a palavra significa em si. A situacional, que é em que contexto aquela palavra ou a mensagem é propagada e como ela é influenciada. E a interpretativa, que, como o próprio nome fala, ela requer a construção de figuras, de metalinguagem, de representações, para poder liberar e consolidar de maneira certa um significado. Professora, eu vou falar sobre comunicação organizacional e sua nova dimensão. O primeiro ponto é a comunicação como um fator inerente. A comunicação existe em toda organização. Mesmo sem os processos institucionais, existe a comunicação como essência para a operação e ligação de formas para significar os valores e expressar a política interna da empresa. Então, ela configura a cultura e a identidade também como a imagem da empresa, reconhecida tanto pelo público interno como pelo público externo, atuando no alicerce que define a organização. Contudo, ela
não é autônoma, refletindo sempre a essência da empresa que agrega. Então, Genelotti, ele disse a seguinte frase: a comunicação organizacional permeia todas as ações empresariais, moldando permanentemente sua cultura e identidade. Seus processos fomentam interrelações participativas, flexibilidade transformacional e interações sociais responsáveis com contextos culturais e econômicos e políticos. Esse é o autor que a gente está tendo por base os tópicos nos quais estamos falando. E o segundo tópico é desafios contemporâneos e transformações. Os desafios contemporâneos, eles surgem através das grandes mudanças que estão acontecendo no mundo hoje, como a globalização, as privatizações, a competitividade acelerada, a revolução tecnológica, né, que tudo isso traz uma nova visão, e desafios contemporâneos, principalmente em relação à comunicação. E aí também entra a questão de línguas, que temos que não dominar mais de uma língua, né, por causa da globalização. E nesse âmbito, a comunicação não complementa, mas constrói a estratégia comum, formando a identidade cultural e projetando a imagem da empresa. O terceiro ponto é a dimensão estratégica e participativa, que ela traz nas organizações uma comunicação fomentada entre inter-relações participativas, flexibilidade e transformação organizacional, facilitando as interações responsáveis como contexto cultural e econômico, também como contexto político de cada organização. Ela adota uma perspectiva comunicacional e estratégica, fornecendo novas visões de trabalho. Então, ela tem que trazer todos esses fatores aí para ter uma comunicação mais assertiva, e assim deve-se buscar uma visão ampla, confundindo-se com a própria estratégia da empresa, além de fenômenos setoriais internos. A comunicação como fator inerente. A natureza da comunicação, ela é essencial para o funcionamento da organização, moldando sua cultura, identidade e imagem, refletindo a essência da empresa. A comunicação como desafios de transformações. São as mudanças globais que exigem estratégias de comunicação que vão além de modelos lineares, priorizando equipes participativas e inovação. E a dimensão estratégica é a comunicação estratégica fomentada, que fomenta interações participativas, flexibilidade e transformação organizacional, posicionando a organização como construtora de sentidos na sociedade. Boa noite, professora. Aqui quem fala é seu ex-funcionário lá da Secretaria da Mulher. Eu vou falar brevemente sobre assim, o que levou Cardoso a desenvolver essa teoria, um dos motivos. Assim. Bem resumido, Cardoso criou essa teoria. Ele usou várias fontes para criar essa teoria, e uma delas foi Genelot. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, é um nome francês. E ele basicamente, Cardoso explica que a forma antiga da comunicação nas empresas ficou ultrapassada. Tipo, você recebe a ordem e executiva. Aí ele falava que a empresa antigamente era como se fosse um radiotransmissor, entendeu? E ele mostra que isso não funciona mais, porque hoje em dia a organização vive num complexo cheio de interpretações e tal, emoções e conflitos e contextos diferentes, né? Então, por exemplo, tipo, um aviso, um novo trabalho pelo WhatsApp não garante que todo mundo vai entender do mesmo jeito, entendeu? Uma ordem pelo WhatsApp. E para resolver isso, Cardoso usou autores como Genelot para defender um novo tipo de comunicação, chamada comunicação organizacional, e muito mais estratégica para a empresa e muito mais humana. Genelot diz que na complexidade a informação só tem valor quando ela é bem interpretada. É uma compreensão tipo geral das pessoas, entendeu? Quando toda a equipe compreende. Tipo vou usar um exemplo. Tipo, a diferença entre mandar um PDF ou fazer todo mundo realmente entender. É diferente. Ele também diz que na comunicação estratégica a comunicação estratégica são inseparáveis, porque conversando com todo mundo, a organização cria uma visão de futuro e resolve problemas, entendeu? A comunicação deve ser diáloga, aberta e baseada em consenso, não na imposição. E Cardoso inclui que também a comunicação só para um setor da empresa não é indicada, tem que fazer o recado chegar em todo mundo, entendeu? E tem que ser diferente dependendo da pessoa, dependendo do cargo, entendeu? Então tem que ser uma comunicação bem unificada e individualizada, entendeu? Para a organização dar certo. Cheiro, professora. A superação da comunicação empresarial tradicional, ou seja, por meio desses novos estudos, superar um modelo defasado e sugerir um novo. Modelo linear e instrumental é insuficiente, é claro, até porque a gente já viu que os antigos teóricos, eles enxergavam a gente até como uma máquina, então a gente não tinha uma compreensão completa, e é muito do que Cardoso ele critica no seu trabalho. Comunicação organizacional é um fenômeno estratégico. Claro, porque a comunicação, ela está diretamente ligada à estrutura da organização. E a comunicação, ela faz parte da estratégia, porque a comunicação ela faz parte da nossa cultura de equipe, ela faz parte do jeito que a gente vai fazer o funcionário se sentir. Se eu faço uma comunicação aberta, que faz todo mundo participar do mesmo tema, da opinião, isso é uma estratégia. O funcionário ele vai pensar o quê? Minha opinião é validada, eu tenho importância, então isso faz parte da estratégia. Constrói cultura, identidade e sentido. A base teórica, complexidade de Genelot e ação comunicativa de Habermas. Comunicação como diálogo, não transmissão. Ou seja, diálogo é o quê? É eu e você dialogar, e não você falar e eu escutar. Integração com estratégia organizacional, comunicação e estratégia tornam-se um único ato. Eu acho que esse aqui é o ponto chave, né? É quando você entende que os dois são uma coisa só. Organização como sistema comunicativo, bem óbvio, não existe organização sem processos comunicacionais. Essas são as conclusões.